Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os polímeros. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a classificação ou as classificações que são pertinentes aos polímeros, aos materiais poliméricos. Nós temos uma grande variedade de critérios que pode ser aplicada a esses materiais. A tabela que eu mostro, o quadro que eu mostro aqui ao lado, já indica, já dá um pouco de noção da quantidade de critérios que nós podemos usar para fazer classificações dos materiais poliméricos. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. O primeiro critério que nós podemos utilizar para classificar os polímeros é o critério de origem do polímero, que pode ser natural ou sintético. O polímero natural acaba sendo um padrão utilizado pelos pesquisadores para a busca de similares sintéticos. Uma outra possibilidade de classificação seria a partir do número de monômeros presentes no polímero. Nós podemos ter os homopolímeros, que só tem um único tipo de monômero, e os copolímeros, que tem mais de um. Outra classificação possível é a partir do método de preparo do polímero. É usual a classificação dos polímeros como polímeros de adição e polímeros de condensação, que são esses dois aqui que eu mostro inicialmente. A adição seria uma simples reação de adição sem subprodutos. Já no caso dos polímeros de condensação, a reação ocorre com a saída de moléculas pequenas, como por exemplo HCl, água, KCl. Há, entretanto, outros métodos menos comuns, como ciclização, método de abertura do anel, para a produção de polímeros. Ainda, uma outra possibilidade seria a modificação de um polímero pela presença de um outro polímero, através de reações como hidrólise, acetilização, etc., que permite a modificação de propriedades iniciais do polímero em um grau controlável. Outra classificação possível é de acordo com a estrutura química da cadeia polimérica. De acordo com a estrutura química da cadeia polimérica, podemos encontrar grupos funcionais presentes, como por exemplo, grupamento amida, grupamento éster, formando um poliéster, uma poliamida e assim por diante. Uma outra possibilidade de classificação seria de acordo com o encadeamento da cadeia polimérica. Esse encadeamento determina como os meros, que são as unidades formadoras, podem ser incorporados à cadeia que está em crescimento de forma regular, por exemplo, numa sequência do tipo cabeça-cauda, que é a mais comum, ou cabeça-cabeça, ou ainda cauda-cauda. Pode acontecer também uma adição irregular envolvendo dois tipos de encadeamento, de forma descontrolada. Outra possibilidade de classificação dos polímeros é aquela que considera a configuração dos átomos da cadeia polimérica. Esse tipo de classificação, que prevê polímeros de sequência cis e polímeros de sequência trans, ela é decorrente da presença de monômeros com duas duplas ligações que podem resultar em polímeros que admitem a configuração cis ou trans. Nesse caso aqui, o monômero precisa possuir duas duplas ligações, pois uma das duplas será utilizada no processo de polimerização e a outra dupla permanece remanescente na cadeia para permitir esse tipo de estrutura da cadeia, né? Cis e trans. Outra possibilidade de classificação seria de acordo com a taticidade da cadeia polimérica. A classificação de acordo com a taticidade da cadeia polimérica ocorre uma vez que as cadeias poliméricas podem apresentar centros quirais,
que, fazendo uma analogia, né, ao isomerismo óptico encontrado nas macromoléculas, permite a ocorrência de polímeros que nós chamamos de isotático, sindiotático e atático. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho mais dessa classificação aqui, explicar o que seria cada uma dessas possibilidades. Uma outra classificação para os polímeros diz respeito à fusibilidade ou solubilidade do polímero, que permite a classificação do polímero como termoplástico ou termorrígido. A fusibilidade ou a solubilidade do polímero demandam a escolha do processamento adequado para os polímeros que são classificados como termoplásticos e termorrígidos. Os polímeros termoplásticos são representados pelos polímeros lineares ou ramificados. Eles têm como característica fundirem-se por aquecimento e solidificarem-se por resfriamento em um processo reversível, e a outra característica é que podem ser solubilizados em solventes adequados. Aqui eu chamo a atenção para a questão do processo reversível. Esse é um ponto importante nessa classificação. Os polímeros termorrígidos, a partir de formas de tratamento como aquecimento, assumem uma estrutura reticulada com ligações cruzadas, tornando-se infusíveis. Polímeros podem ser classificados de acordo com seu comportamento mecânico em 3 grandes grupos: borrachas, plásticos e fibras. A caracterização de cada classe leva em consideração o módulo elástico que traz informações sobre a deformação da amostra em função de uma tensão aplicada. Podemos citar algumas características de cada um desses materiais. Por exemplo, as borrachas ou elastômeros são materiais macromoleculares que exibem elasticidade em longa faixa, isso a temperatura ambiente. Já os plásticos são materiais macromoleculares que são sólidos no final de um processo, mas podem apresentar características de um fluido moldável em alguma etapa desse processo, por ação isolada ou conjunta de temperatura e pressão. Finalmente, podemos dizer que as fibras, o termo fibra é um termo utilizado, o termo destinado a um corpo flexível, cilíndrico e com pequena razão transversal, ainda com elevada razão entre o comprimento e o diâmetro. Essa razão deve ser superior a 100. Encerramos por aqui o nosso estudo com essa classificação e em breve, no próximo vídeo, voltaremos com mais discussões.